É bastante desafiador para a liderança, porque nós ainda temos uma visão de liderança muito do guru, da pessoa que tem todas as respostas, e a gente está evoluindo para um mundo em que o contexto passa a ser mais importante. Então você dá diferentes casos de uso na mão do seu colaborador e deixa que ele possa escolher para algo que é muito mais pertinente para a vida dele. Realmente acaba sendo um ativo importante para que a pessoa se reconheça no lugar, se identifique e tenha o desejo de permanecer. Olá, como vocês estão? Eu sou Washington Botelho, CEO da JLL América Latina e presidente do Comitê de CEOs do WTC. E este é o Conexão C-Level, o espaço em que os principais executivos do Brasil conversam sobre os temas que vão nortear o futuro do mercado corporativo. Bem-vindos ao último episódio dessa temporada. Chegamos ao último episódio, né? Tem sido prazeroso esse momento com vocês. A você que nos acompanha no YouTube ou nas plataformas de áudio, muito obrigado. Aqui no Conexão C-Level, como sempre, nessas 3 temporadas, a conversa é de alto nível. Lideranças e especialistas nos ajudam a refletir sobre as mudanças constantes que o mundo corporativo tem enfrentado e sobre o que vem pela frente. O Conexão C-Level é uma parceria da JLL com o WTC Business Club, com o apoio da ESPM. Bem, o nosso tema de hoje é crucial para a retenção de talentos e o futuro do trabalho. O futuro do trabalho e benefícios. Como as empresas estão redesenhando o bem-estar dos colaboradores. Vamos falar sobre como a tecnologia, os dados e a personalização transformaram os benefícios corporativos de um custo para uma ferramenta estratégica de cultura e, sobretudo, engajamento. Para isso, eu tenho o grande prazer de receber Arthur Freitas, CEO de benefícios da iFood. Bem-vindo, Arthur. Muito obrigado, Washington. Prazer estar aqui com você, com a Lígia. Muito obrigado. Também está conosco aqui Lígia Oliveira, professora da SPM e Head de Employer Branding na Companhia de Talentos, meus grandes amigos na Companhia de Talentos, especialista em comportamento organizacional e futuro do trabalho. Professora, é muito bom ter você aqui. Eu agradeço pelo convite, estou feliz e animada de poder co-criar essa discussão aqui com vocês. Bem, Arthur, o iFood Benefícios, vou começar com você, né? Surgiu de uma necessidade interna e cresceu exponencialmente, transformando um mercado de 50 anos, interessante, né? Um mercado super tradicional, né? Você explorar muito essa questão, como é que vocês estão lidando com o mercado tão tradicional, né? Para começar, como é que foi o nascimento desse braço empreendedor dentro do iFood e quais foram os principais desafios iniciais, como rejeição ao cartão sem contato, por exemplo? Washington, essa pergunta é muito bacana, porque no final das contas ela ilustra a realidade empreendedora do iFood. Em determinado momento, a gente no iFood focava muito, a gente tem um valor claro de priorização. Então a gente focava muito, de fato, no nosso core business, que é a entrega de comida. Chegou um momento, durante a pandemia, que milhões de pessoas ficaram confinadas em suas casas, e que elas tinham um cartão em suas mãos, que era o Vale Alimentação e Refeição tradicional, que é um mercado de 200 bilhões de reais, então vou dizer aqui que tinha 200 bilhões de reais na mão de brasileiros, e que a forma com que os brasileiros naquele momento se relacionavam com a comida tinha mudado. As pessoas tinham muito mais dificuldade de ir ao restaurante, de ir ao supermercado, e muitas vezes precisavam optar por plataformas de alimentação, de entrega de comida, como o iFood. E naquele momento o que é interessante é as pessoas elas tinham muita dificuldade de entrar no app do iFood, por exemplo, e pedir comida porque os estabelecimentos não aceitavam, dentro da nossa plataforma, o Vale Alimentação e Refeição. Existia um problema de rede de aceitação. E naquele momento a gente fez uma força-tarefa para tentar credenciar esses estabelecimentos, aceitarem cada vez mais esses meios de pagamento, mas no final das contas os restaurantes não queriam, por conta da taxa transacional ser muito superior a de um cartão de crédito, por exemplo. E a gente sentiu essa dor e foi aquele momento que engatilhou o empreendedorismo de vamos construir e vamos trazer uma experiência muito melhor para o colaborador na ponta. Daí surgiu o iFood Benefícios. Agora, o que é interessante disso? A gente não fez o iFood Benefícios numa lógica de que o iFood é grande e a partir disso eu vou construir uma empresa de benefícios gigante no dia zero. O que a gente fez foi, vamos construir aqui dentro de casa, para os nossos colaboradores,
E a gente trouxe a lógica que a gente fala muito dentro de casa, que é eat your own dog food, né? Eu vou fazer uma tradução livre aqui, que é coma a sua própria comida de cachorro, mas na verdade o que quer dizer é use o seu produto, sinta de fato a dor na pele. Quando a gente fez isso, a gente trouxe aqui o produto para os, na época, 4.000 colaboradores que tinham o iFood. E no final das contas, a gente tinha uma mentalidade de inovação, um DNA de tecnologia, e com isso a gente construiu um produto sem cartão. Porque na nossa cabeça, benefícios, transações, não deveria ter um cartão físico. E a gente fez um pagamento com QR Code. Então a pessoa ia lá com o seu celular, passava, batia a câmera numa maquininha e fazia a transação por um QR Code. Resumo da ópera aqui. Esse negócio foi uma catástrofe. Foi terrível. Assim, as pessoas dentro do iFood falando, pelo amor de Deus, o que vocês fizeram? O negócio não funciona, não dá certo. E a partir daí, a gente entendeu, porque a gente tinha o pulso o tempo inteiro, que era a gente que estava usando, as pessoas que trabalhavam com a gente sentiu a dor na pele de fato. Isso fez com que a gente tivesse a velocidade de construir um produto que fosse a evolução do que a gente tinha feito. Então, daí surgiu a inovação de ter um cartão bandeirado. Ou seja, um cartão que tem uma bandeira, né, que funciona em dezena de milhão de estabelecimentos, onde você pode, de fato, ir lá e pagar com o seu cartão, porque você usa a trilha de pagamento da bandeira. Então, do dia para a noite, a gente arruma um problema que a indústria tem de rede de aceitação, né? As tradicionais têm ali alguma coisa perto de 200, 300 mil estabelecimentos, para 11, 12 milhões de estabelecimentos que aceitam o nosso cartão. Então, tudo isso para uma lógica de eu vou fazer pequeno, vou testar, vou ajustar e a partir daí eu escalo. E aí, nessa fase, a gente cresce o iFood Benefícios cada vez mais. Pô, super interessante. Quer dizer, a gente veio também, talvez, não sei se você vai concordar, vocês deram um passo à frente na lógica da inovação, fizeram um POC e descobriram que você tinha que se conectar com o mercado, na forma em que o mercado lia, enquanto você, de alguma forma, começa a transformar o mercado. É correto dizer isso? É correto. O ponto é, talvez o que a gente pensou lá no passado, ainda a sociedade não estava pronta, mas em algum momento vai estar. Não digo que não vai ser dessa forma daqui a 10 anos, mas sim. Então a gente, de fato, construiu o produto pensando nessa lógica, fez ajustes, mas claramente isso em algum momento pode virar. Uhum. Professora, o iFood Benefícios se coloca como um aliado do RH, ajudando a alinhar propósito e performance. Do ponto de vista acadêmico, como você avalia essa mudança de um custo operacional para uma ferramenta estratégica de RH, fundamental para a redução do turnover e aumento do engajamento? Olha, acho que a gente pode dizer que esse movimento ele caracteriza o RH na sua maturidade. O RH está evoluindo realmente para se tornar uma área estratégica. A gente parte da premissa em que a gente centra as decisões, né, os movimentos que a gente faz em gestão de pessoas na pessoa colaboradora, né? E aderir a esse tipo de modelo quer dizer automaticamente que eu estou entregando a minha proposta, a minha promessa de marca empregadora, a minha proposta de valor ao colaborador através da jornada da experiência dessa pessoa. Então, eu realmente tangibilizo ali a cultura através desse tipo de entregável que o iFood Benefícios oferece, por exemplo. Então, não tem nada mais genuíno e mais característico do ganho de maturidade do RH ao deixar de pensar, né, no que eu acredito que vai trazer valor para a pessoa colaboradora, entendendo que é possível disponibilizar esse poder da tomada de decisão, né, para essa pessoa. Então, se trata menos sobre um custo a evitar e mais sobre dar razões para as pessoas quererem continuar na jornada. Então, ter esse tipo de solução disponível, sem dúvida, acaba conferindo à empresa mais um atributo de valor percebido, né, para os colaboradores. Arthur, quem é a principal persona? É o RH ou é o financeiro? Se é que você pode... Ou essa é uma combinação, normalmente, quando você está no teu processo de approach nas organizações? Washington, cada vez mais é uma decisão colegiada. Tá. Quando você olha, principalmente para grandes empresas, tende-se a ser uma decisão colegiada e aí passa por o RH capitaneando essa decisão, né? Mas capitaneando, na verdade, a construção da tese. Poxa, precisamos trocar benefícios, porque o RH, no final das contas, é quem operacionaliza. Uhum. Mas tem sempre uma lógica financeira
e tem uma lógica de compras. Então, basicamente, é uma tríade entre essas 3 grandes áreas. E aí sim, mas o RH é de fato o principal stakeholder, aqui, o principal agente que entende essa necessidade dentro da companhia e leva isso para uma decisão mais colegiada. Interessante o ponto que você está trazendo. Eu estou pensando aqui que este negócio sempre esteve com uma visão eminentemente transacional. Era o RH buscando o melhor custo para um pacote de benefícios, qualquer que seja, como era payroll, como são outras coisas que são eminentemente comoditizadas, e vocês estão de alguma forma trazendo uma visão distinta de algo que foi visto pelos CFOs, por RH, muitos RHs, como esse é commodities. Eu tenho que buscar a melhor relação custo-benefício para a empresa para entregar alguma coisa standard. No momento em que o mundo passa por essa profunda transformação e vocês passam a dar opção para que as pessoas possam escolher a forma, né, como se relacionar com seus benefícios, isso de alguma forma é uma prova cabal de geração de valor. Vocês tiram o benefício daquela lógica comoditizada e traz para uma lógica de valor, né? Eu falo sempre que nós vivemos na era de flexibilidade e que o futuro do trabalho não é sobre modelos únicos. Vocês têm visto isso em outras formas, como trabalhar de casa, trabalhar do escritório, trabalhar de qualquer lugar. É uma lógica que mudou. A gente saiu do centro do trabalho ser o centro para a pessoa ser o centro. Então você constrói em volta das pessoas. E as novas gerações valorizam muito esse modelo híbrido, né? E, na sua visão, como a flexibilidade e a personalização dos benefícios respondem às novas demandas do colaborador? E eu queria fazer que você também falasse um pouco sobre... Você enfrenta algum issue legal? Porque muitas vezes a gente escuta: eu vou personalizar, mas aí eu vou ter um problema com o sindicato. Eu vou personalizar, mas aí eu vou ter um problema legal. Aí alguém... Como é que você está lidando, se é um issue, se você está endereçando também, que você complementar a sua resposta com essas duas perguntas casadas. Bacana. Eu vou voltar um pouco no tempo, mas basicamente é o seguinte. As empresas elas têm cada vez mais se modernizado, a competição tem sido cada vez mais acirrada e as empresas precisam reter talentos. Essa é uma talvez um dos principais problemas que permeia grande parte das empresas como que eu consigo reter meu talento? No momento onde cada vez mais se busca pessoas mais preparadas, né, existe uma clara tendência que empresas precisam achar uma forma de garantir com que o talento fique dentro de casa e não vá para um salário necessariamente melhor, ou enfim, que algo faça sentido para ficar dentro de casa. Com isso, as empresas cada vez mais constroem a proposta de valor para o colaborador. O que é isso, né? O que eu faço para o meu colaborador se sentir bem, se sentir engajado, se sentir parte da empresa e, obviamente, entregar mais resultado? Nessa lógica, você consegue ver vários atributos, né? Remuneração, enfim, pertencimento. Mas uma desses pilares é benefícios. E aí, numa dinâmica onde cada vez mais as empresas têm um público heterogêneo, um público diverso, né? Diversidade e inclusão tem sido uma pauta cada vez mais permeada dentro das organizações ao longo do tempo. Portanto, você tem pessoas de diferentes contextos, de diferentes entendimentos, vêm de diferentes lugares. E a flexibilidade, nesse caso, ela é muito importante. Porque, no final das contas, não adianta nada você dar um pacote de benefícios que é estático, que ele é engessado por pessoas que têm diferentes necessidades, no final das contas. Então, você vai ter... A gente estava falando aqui, antes de começar a conversa, sobre as diferenças geracionais. Então, você pode ver que tem pessoas que não têm filhos, mas têm pets. Né? Você tem pessoas que têm necessidades de ir ao médico com muito mais frequência, portanto, precisam de um plano de saúde melhor. E a flexibilidade de benefícios, ela entra nesse sentido. O iFood Benefícios, ele não está necessariamente nessa ponta, apesar de ser um spoiler aqui que a gente vai cada vez mais poder dar para a empresa a possibilidade de flexibilizar todos os tipos de benefícios em um único lugar. Mas é importante deixar na mão das pessoas o poder para que elas usem um benefício para que serve para elas. Não adianta nada, sei lá, e colocar um valor para alguém que não precisa usar, e essa pessoa não vai usar, não vai ver valor, ou seja, a proposta de valor para o colaborador vai deixar de fazer sentido. Então, para mim, essa é a importância de você conseguir deixar o poder na mão do colaborador, dado que ele tem contextos diferentes na empresa como um todo. Aí você vai para uma lógica de
Poxa, mas isso é legal, não é legal? Tem questão de sindicatos? Sim. A gente joga o jogo dentro da linha, obviamente, do que o Programa de Alimentação do Trabalhador diz, né? E, obviamente, o que os sindicatos dizem. Mas a gente empodera a empresa. Então, o que o Programa de Alimentação do Trabalhador diz? Ele prevê que a empresa, junto ao sindicato, prevê que a empresa precisa recarregar X no alimentação, Y no refeição, mas existem outros benefícios, como, por exemplo, saldo cultura, saldo mobilidade, o próprio saldo livre para poder premiar as pessoas, que não necessariamente está dentro dessa lógica e que você permite, dentro do único cartão, ter essa flexibilidade de utilização. Então, você dá diferentes casos de uso na mão do seu colaborador e deixa que ele possa escolher para algo que é muito mais pertinente para a vida dele. Então, a flexibilidade, nessa lógica, ela permeia os diferentes tipos de pessoa que você tem dentro da sua empresa e adiciona valor, faz com que ela sinta na pele a proposta de valor e consiga performar, ficar muito mais engajada e, obviamente, muito mais conectada à cultura da empresa. Ou seja, de certa forma, vocês estão gerando uma pressão do próprio mercado por modificar alguma coisa que não reflete a necessidade atual. É correto dizer isso? Não necessariamente uma pressão no mercado, Washington, mas basicamente é o seguinte, a gente joga o jogo do Programa de Alimentação do Trabalhador de uma forma que ele funciona, mas a gente permite com que o que está fora necessariamente do que a empresa precisa e quer setar para os seus colaboradores, a gente permite uma flexibilidade que é extra isso. Okay. Isso dentro de uma lógica do cartão. E aí existe uma segunda evolução que é permitir com que você consiga dar o poder ao colaborador para escolher qual o benefício que ele quer ter mais ou menos, obviamente dentro das regras que foram pré-estabelecidas ou legalmente, ou por sindicato e pela empresa. Professora Lígia, parece que esse movimento ele é irreversível. É um caminho que não tem volta, né? Ele traz uma série de questões em diversas esferas. Além dos desafios de compliance, a gente fala um pouquinho sobre essa questão, quais são os impactos na cultura de gestão de pessoas, nas relações de trabalho que as empresas e os provedores precisam gerir, ao sair de um modelo padronizado para um altamente customizável. Legal. Acho que esse modelo mais tradicional e padronizado, ele era fácil de gerir, mas era ineficiente para quem usufruía, né? E eu acho que o principal ganho, ele falou um pouco aqui, o Arthur, sobre mudar a mentalidade, né, da diversidade para equidade. Eu disponibilizar o benefício na mão da pessoa e permitir que ela avalie o que faz mais sentido para ela, isso muda o jogo, né, realmente. E quando a gente olha não só para gerações mais jovens, mas entre todos, as pessoas valorizam muito, né, o propósito. Ele está falando aqui, eu comentei um pouco antes também sobre a proposta de valor ao empregado. Ela passa por esses aspectos mais tangíveis, como remuneração e benefícios, clima, desenvolvimento, uma série de outras coisas. Mas o fato de ter um pool de benefícios em que a pessoa possa escolher, isso realmente acaba sendo um ativo importante para que a pessoa se reconheça no lugar, se identifique e tenha o desejo de permanecer. Agora, isso traz uma complexidade maior para a gente do ponto de vista de comunicação, exige uma certa transparência. As pessoas precisam ter mais clareza de quais são os critérios para uso, precisam entender para que os dados delas são utilizados na oferta desses benefícios, para que elas se sintam mais atendidas do ponto de vista de transparência mesmo, até para que não gere ruído dentro das equipes, né? Para que não seja percebido de uma forma negativa de que está havendo alguma predileção, né? na disponibilização desses benefícios. Então, passa um pouco por aí. Agora, sobre o restante, assim, a gente falou um pouco sobre ética, né? Sobre o uso dos dados. Acho que é muito importante para que a gente que pensa essas soluções e essas alternativas, a gente avalie isso também em colegiado, num certo comitê de ética, né? Trazer o jurídico para a mesa para cuidar de LGPD, trazer a área de pessoas para cuidar da experiência que a gente está oferecendo através desse pacote de benefícios e também trazer a área de tecnologias, né? Assim, as pessoas que são especialistas, por exemplo, em ética algorítmica, para que a oferta faça sentido, mas que os dados sejam anonimizados, que essa decisão, que é muito singular, né, seja preservada mesmo a anonimização, né? Acho que passa um pouco por aí. Professora,
Você tem exemplos ou benchmark de como é que isso funciona em outros países? A gente tem uma visão dessa experiência em outros países? Olha, globalmente existe uma democratização muito maior em relação a esse pilar, né, da oferta dos benefícios. É uma pauta mais antiga, mais madura do que aqui, principalmente a pauta de saúde mental, de bem-estar, né? As coisas demoraram um pouco para chegar aqui no Brasil, né? Seja por conta de que a gente tem um delay mesmo para avançar tecnologicamente, operacionalmente, ou seja por conta de até entraves legais. A gente tem muitos, né? Mas eu avalio que aqui no Brasil a gente tem um prognóstico positivo, assim, principalmente do pós-pandemia. A gente estava falando um pouco disso aqui um pouco antes também. A adesão da alta tecnologia para desenhar essas soluções acabou alavancando, né, essa oferta. Então, eu avalio que aqui no Brasil a gente tem uma condição positiva, uma perspectiva muito positiva. Acho que a gente está avançando muito bem. E quando a gente olha especificamente para a América Latina, eu acho que aqui a gente está num celeiro mesmo de prototipagem, de inovação, porque enquanto percebo os outros países da região muito mais olhando para legislação, para esses entraves, a gente já sabe que a gente tem muitos aqui. Então, a gente foca o nosso olhar, perceba as empresas aqui no Brasil fazendo muito mais o movimento de olhar para a alternativa. Como é que eu construo uma solução que seja alternativa ao entrave que está se impondo aqui, né? Então, vejo mais maturidade, sim, em países europeus, norte-americanos, mas acredito muito e tenho visto esse movimento. O iFood Benefícios é um exemplo disso também, né? Do quanto a gente conseguiu avançar com a adesão da alta tecnologia, né? Arthur, vocês também operam fora do país? Não. Só o iFood opera no Brasil apenas. iFood Benefícios, as empresas ligadas, todos no Brasil. O iFood Benefício se propõe a ser mais do que vale alimentação, do que o refeição, usando tecnologia para modernizar o mercado. Isso exige um olhar constante para a inovação, correto? Como manter esse ritmo acelerado? Qual é o drive de inovação de vocês? Em algumas entrevistas, vocês falam sobre a mentalidade empreendedora e você, na sua primeira intervenção, você falou um pouquinho sobre como vocês desenharam o modelo, prova de conceito e tudo. Quer dizer, uma lógica muito próxima do modelo de startup para uma empresa que já é um gigante, né? Eu costumo dizer, quando eu tenho oportunidade de trabalhar com startups, eu vejo assim, a startup gostaria de ser a minha empresa, uma JLL, uma empresa de 20 bi, monstruosa. E a gente adoraria ter a agilidade deles. Como é que a gente faz? Vocês, de alguma forma, estão quebrando esse paradigma. Vocês estão crescendo absurdamente, mas mantém esse DNA. Fala para a gente um pouquinho mais sobre isso. Muito bom. Acho que eu consigo quebrar essa resposta aqui em alguns pilares. Você falou primeiro sobre inovação. Como que a gente tem inovado no setor? Para mim, inovação, no final das contas, nada mais é do que resolver uma dor de uma forma mais barata, entregando mais valor. Ponto. Então, na construção do iFood Benefícios, o que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração quais são as dores dos principais agentes dessa dinâmica, que basicamente são as empresas, os colaboradores e os estabelecimentos comerciais que aceitam esse benefício. Aqui, para ilustrar aqui, eu vou trazer as dores fundamentais desse negócio. Quando a gente olha para empresas, a operacionalização de benefícios, ela é árdua, ela é morosa, ela leva tempo. Pra você ter uma ideia, tem empresa que gasta centenas de horas no ano para operacionalizar benefícios. Então, essa aqui era uma dor que a gente tinha na nossa cabeça. A segunda é quando a gente olha a lógica do colaborador. A rede de aceitação era uma delas, né? Antes, vocês devem se lembrar muito bem, você vai a um estabelecimento com o seu cartão, você pergunta, aceita aqui esse cartão? Então, você precisava pesquisar antes qual o lugar que aceitava. Isso era uma dor. Você não conseguia usar o seu benefício da forma que você deveria poder. Inclusive, pessoas vendiam de uma forma ilegal porque não conseguiam utilizar, não existia a rede de aceitação, vendiam com deságio o seu benefício para poder, de fato, ter acesso ao valor que é acreditado da empresa. E se tem um terceiro ângulo, que são os estabelecimentos, que sofriam em pagar taxas transacionais muito mais altas do que as taxas do cartão de crédito, por exemplo. Então, o que a gente fez? A gente olha para essas principais dores e, a partir dessas dores, a gente
tenta resolvê-las da melhor forma possível. Então, por exemplo, para as empresas, né, que tinham ali uma dificuldade de operacionalizar. A gente tem um DNA de tecnologia, a gente tem uma empresa que olha para a inovação de uma forma mais agressiva, e a partir disso a gente constrói uma plataforma que ela é muito mais eficiente. Então tem cliente que deixa de gastar 110 horas aqui para implantar benefícios e passa a gastar 2 horas com um time muito mais reduzido. Ah, mas e o que vai acontecer com essas pessoas? Essas pessoas vão ter o tempo delas de volta e vão poder pensar em o que de fato importa. Engajamento, como você constrói cultura, como você retém talento. Então, a gente tira esse lado operacional das empresas e dá tempo de volta para elas. Isso aqui é um valor que é difícil de mensurar. É muito poderoso. Na lógica do colaborador, a gente constrói o cartão bandeirado que acessa ali seus 12 milhões de estabelecimentos versus uma média aí de 300 mil comparado com o que se tinha antes. E para os estabelecimentos que pagavam taxas o dobro do tamanho das taxas de cartão de crédito, passam a pagar a mesma taxa do cartão de crédito. Então, veja, parece simples aqui na ponta, mas o impacto que isso gera em cada um desses agentes é o que constrói uma empresa que tem um DNA de inovação, que é um DNA de, no final das contas, resolver problema, trazendo mais solução, tirando preço, tirando custo. Então, é assim que a gente pensa nessa lógica. Agora, você falou de empreendedorismo aqui, né? Para mim, o empreendedorismo ele tem uma conexão muito forte em autonomia e alinhamento, né? A gente tem diversas pessoas com uma cabeça muito clara de alinhamento entre a empresa. E aqui o modelo de gestão é muito importante. A gente tem um modelo de gestão que permite que as pessoas entendam o que está sendo feito, entendam qual é o propósito da empresa, e aí sim elas podem ter mais autonomia. É assim que a gente constrói uma empresa que, de fato, consegue entregar valor na ponta, com muita gente trabalhando pensando na dor do cliente. De certa forma, você está falando de utilização real do conceito de ambidestria. Talvez vocês já nasceram digitais, e para vocês essa lógica da inovação ela está muito mais na forma que vocês produzem, conduzem todos, diferentemente das empresas que são mais tradicionais, que têm tido uma dificuldade grande de utilizar o conceito de ambidestria por causa das dificuldades dos chamados cash calls e dos investimentos novos, e tem um descolamento que acontece com razoável frequência. Eu tenho estado com muitas empresas discutindo isso, as mais tradicionais sofrem muito com essa mentalidade dessas duas coisas trabalharem de forma mais harmoniosa. É que no final das contas a ambidestria nada mais é do que você conseguir garantir o que paga a conta de hoje e pensar no que vai pagar a conta de amanhã. Né? Assim, precisa pensar nas duas coisas ao mesmo tempo, porque um lado se você só executa muito bem, você vai ter uma empresa que vai se sobressair no curto prazo. Mas se você não pensar no longo prazo... Agora é interessante, né? Guardadas as proporções, eu tive o privilégio de conhecer a Xerox numa empresa brilhante. Eu fui Xerox 22 anos. E depois eu vi a bancarrota da empresa também, no final da história dela. E lamentavelmente, as histórias dos livros estão sempre falando A Xerox é uma história de ter criado praticamente tudo, o computador, o toque na tela. Quer dizer, o futuro que foi criado em Palo Alto, nos centros de desenvolvimento da Xerox, não foi abraçado pela empresa exatamente pelo core businesses. Pra você ter uma ideia, as margens do negócio de copiadoras e impressoras da Xerox chegavam a 80%. Era muito difícil você falar para um senior team que você vai entrar no negócio de 20, 25, 30% de margem, que ainda era uma margem muito alta, para quem estava com os seus 401ks, com sua previdência, e o negócio num momento, e isso acabou levando a organização, talvez seja o exemplo mais claro da ambidestria, falando de 30 anos atrás, que levou uma organização a ser até o mesmo tamanho. A Xerox hoje tem o mesmo tamanho que ela tinha há 30 anos atrás, exatamente por causa dessa dificuldade. E eu vejo ainda que esse é um grande desafio, você deve encontrar muitos desafios que você lida com empresas tradicionais, essa dificuldade. Acho que esse exemplo é muito interessante da gente ter como referência daquilo que vocês vêm fazendo e mudando completamente o mercado brasileiro, né? Sem sombra de dúvida. Professora, o uso intensivo de dados e a tecnologia estão permitindo a hiperpersonalização dos pacotes de benefícios? Quais são os riscos e oportunidades dessa abordagem para as empresas que buscam equilibrar eficiência com bem-estar genuíno? E há um limite para a hiperpersonalização? Bom, o que tem ditado essa hiperpersonalização
na nossa área é People Analytics, né? Então, ele é o drive, assim. E eu acho que até acabei dando spoiler aqui na resposta anterior, mas acredito muito que para que a gente continue avançando, para gerar soluções que entreguem valor, que façam sentido para as pessoas, mas, ao mesmo tempo, respeitando esse limite ético, a gente não pode flertar em demasia com esse acesso tão brutal a dados, né? Porque a gente acaba tentado a olhar muito para a otimização, né, dos custos, enfim, olha muito para isso e acaba caindo mesmo, muitas vezes, numa seara delicada de exposição de vulnerabilidade, né, de descuidar com anonimização. Então, acho que a gente precisa, primeiro de tudo, cuidar disso, né? Então, a tecnologia está aí para ajudar, dados estão aí para embasar para pautar a nossa tomada de decisão, mas essa tomada de decisão ela deve ser formatada, acredito eu, né, em colegiado. E aí, além de trazer jurídico para a mesa, a própria área de tecnologia, a área de pessoas é o que vai acabar garantindo que a gente acerte na medida, né? Então, assim, gerar tecnologia, escala, né, usando dados, mas com inteligência e com ética também, que eu acho que é o principal desafio aqui, né? É interessante, né? Ética sempre foi uma coisa muito interessante, muito valiosa, né? Porque ela é o coração de tudo, na verdade, né? Eu me recordo, eu não sei se vocês conhecem o livro chamado O Anel de Giges. Não sei se você conhece. Não conheço. Ele basicamente fala de um pastor que passa a ter ele cuida das cabras, e ele é uma pessoa ética, em teoria. Uhum. E aí, na verdade, o que Sócrates coloca é que ele passa a ter o poder da invisibilidade. E quando ele passa a ter o poder da invisibilidade, ele começa a fazer coisas erradas. Então, qual é a pergunta? Nós somos éticos por definição? Ou a gente é ético porque existe alguma forma de regular a ética? Quer dizer, ou até que ponto o ser humano é ético por definição? Então, é um assunto sempre que está em baila, né? A concepção do que é ser ético, de o quanto que isso... Eu acho que é esse o cuidado, né, que a gente tem, porque senão a gente acaba criando viés, né, ao invés de cuidar, né, de endereçar essa questão da ética. Mas eu gostei do paralelo, vou anotar o livro para usar legal de dica de leitura. Mas eu percebo justamente isso. Acho que a gente tem que acho que a palavra final tem que ser ditada mesmo por pessoas e em colegiado, né? Porque aí o cuidado, essa questão toda do benefício e do quanto as pessoas colaboradoras entendem que faz sentido para elas, né, se manter na jornada também através desse ativo, desse diferencial que acaba se tornando, aí ele é visto realmente como cuidado e não como um mecanismo de controle, né, de comando, né, que é o que a gente está cada vez mais vendo cair em desuso mesmo. Arthur, é uma palestra sua, você falou que o iFood Benefícios foi construído uma visão de ecossistema. Você falou um pouco agora da tua lógica do ecossistema, mas explica para a gente, por favor, como é que isso funciona e por que é importante para manter e crescer a plataforma. Muito bom. Minha resposta anterior, ela basicamente... Ela matou a minha pergunta quase na sua totalidade. Mas deixa eu contar um pouco mais dessa lógica. No final das contas... E até foi um erro nosso aqui ao longo da nossa jornada, que é quando você constrói uma empresa pensando em um só lado, né, um só grupo de stakeholders, muito provavelmente você vai falhar. O iFood Benefícios, num primeiro momento, né, o iFood, como organização, uma empresa muito B2C, né, ela, né, disponibiliza um app para pedir para as pessoas, né, físicas pedirem comida. Então sempre existe um viés muito forte de pessoa física. E quando a gente fez o iFood Benefícios, a gente teve justamente a lógica de B2C. A gente construiu um produto que era muito bom para a pessoa física, a gente se comunicava com a pessoa física, mas a gente de alguma forma ignorava o estabelecimento, a gente ignorava o RH, né, as empresas na ponta. E aí no momento que a gente de fato entendeu que a gente estava por um caminho completamente equivocado, a gente começou a amarrar todas essas pontas. Poxa, como que eu faço um produto que é 10 vezes melhor do que tem disponível hoje para as empresas e resolvo uma dor delas, mas que também resolve uma dor do colaborador e que faz com que o colaborador peça cada vez mais para o RH
para ter aquele produto. Então, eu resolvo, né, 2 coelhos numa cajadada só. No final das contas, o RH ele resolve um problema de tempo, né, de gastar muito tempo ali trabalhando com isso, mas ele também resolve o problema de turnover que ele tem dentro da empresa. Ele resolve o tema de engajamento que ele tem, porque os colaboradores gostam daquele produto. Né? E numa lógica que eu preciso ter uma aceitação plena, eu preciso fazer com que os estabelecimentos cada vez mais queiram receber pessoas com o meu cartão, portanto, eu peço para que eles deem, eu mostro para eles, se você fizer uma promoção para os meus colaboradores, os colaboradores que têm o cartão do iFood Benefícios, você vai ter uma taxa menor comparada aos concorrentes e você vai ter um fluxo muito maior e você tem, de alguma forma, acesso a poder comunicar com eles. O colaborador na ponta, o vale não dura todo mês, então ele quer desconto. E aí, na lógica, que não sou eu que estou dando desconto, é o estabelecimento. Então eu começo a conectar todas essas pontas no geral, e aí eu construo um ecossistema cada vez mais forte, que ele vira um flywheel, né? uma engrenagem que se sustenta ela como um todo. Então, a gente resolve a dor de cada uma dessas pontas, mas essas dores elas se potencializam no momento que esses agentes eles se conversam o tempo inteiro, e aí isso me gera aqui um ciclo virtuoso da construção do nosso negócio. É muito interessante porque eu tenho conversado muito sobre essa questão de a diferença entre cascateamento e engajamento. Porque o cascateamento ele pressupõe a linguagem do board que desce até a base da pirâmide. E o engajamento é a tradução da linguagem de quem recebe. Exatamente quando você fala, você está engajando a pessoa. A lógica de B2C para vocês, de alguma forma, acabou sendo uma fortaleza no desenho do modelo. Sem dúvida. Porque vocês, a partir desse momento, você construiu, da base você construiu. Você foi construindo blocos e acabou pegando todo o ecossistema. Então, acho muito interessante. E eu gosto muito de como vocês falam de engajamento na lógica de benefícios. Porque eu vejo muitas vezes as decisões sendo feitas, principalmente nas organizações mais tradicionais, a lógica de fazer o deployment ou fazer o cascateamento, ela não reflete a lógica do engajamento. Eu brinco muitas vezes, você fala com uma pessoa, você está no board, você fala de cash flow, você fala de cash conversion, de DPO, DSO. Para quem está na ponta, cobra do cliente na data certa e recebe o dinheiro. Então é o que vocês estão fazendo. Quando você vai lá na base e interpreta a linguagem das pessoas, você gera engajamento. É muito legal esse approach também, porque isso acaba sendo uma grande proposta de valor, que é uma modificação na lógica de simplesmente comoditiza e distribui. Exato, e gera confiança e reciprocidade. Eu te concedo aqui uma oferta grande de benefícios, você tem a sua escolha, em contrapartida eu tenho esse engajamento, eu tenho melhor performance, isso retroalimenta, aquela lógica que o Arthur estava comentando aqui, perfeito. E acho que esse é um dos principais fatores de sucesso do iFood Benefícios no geral. Porque você tem ciclos e loops de feedback no final das contas, né? Porque você entende o que não funciona de um agente para o outro, né? De uma ponta para outra. Você resolve isso automaticamente, você tem uma via de mão dupla de um promotor aqui no final das contas. Isso faz com que a gente cresça muito mais rápido. Professor, esse conceito de ecossistema, ele sugere que as empresas coevoluem com parceiros e clientes. Trazendo isso para o RH, como as empresas podem criar um ecossistema de bem-estar duradouro e competitivo que vai além dos benefícios tradicionais, integrando parceiros para co-criar valor para o colaborador? Acho que o RH tem um papel importante aqui para fazer a curadoria e trazer esses parceiros para dentro de casa, porque penso que a definição do parceiro tem que permitir uma solução integrada à medida em que eu consigo acessar dados, fazer uma análise preditiva, então eu consigo observar, olha, 70% da minha área de vendas está sobrecarregada. Isso pode me dizer que daqui a um tempo eu vou ter questões de saúde mental, né? Então, além de ter todo um pool de ofertas ali para que as pessoas usufruam dos benefícios, se cuidem antecipadamente, a gente fazendo comunicação e engajamento para tanto, o RH, do lado de dentro, tendo acesso a esse tipo de informação, vai desenhar experiências complementares para que as pessoas se capacitem, se cuidem, se desenvolvam, né, ao longo do processo. Então, a gente tem que pensar e tomar a decisão de trazer novos parceiros que tragam solução integrada, que eu possa concatenar. Tudo que eu tenho acesso de dado, de informação, de comportamento, a curva de comportamento, né, das pessoas colaboradoras aqui
nessa jornada de uso dos benefícios, está me dizendo o quê sobre a minha amostra? Né? Que decisões eu posso tomar conectando, por exemplo, com programas de desenvolvimento para alavancar e potencializar o resultado de performance dessas pessoas, cuidando delas, obviamente. Né? Acho que tem que ser um pouco essa lógica. Olha só, é interessante, né? Porque a gente começa a viajar nessa conversa, né? Eu estou refletindo aqui um pouco sobre... Vou te perguntar sobre as próximas, né? Para onde vocês vão, se é que você pode fazer o disclosure. Mas é muito interessante porque, de certa forma, se você olhar Maslow, a lógica do benefício, ele traz uma lógica muito mais da exatamente. Mas quando você começa a pensar em saúde mental, educação financeira, outras variáveis que sobem na pirâmide de valor na composição do ser humano e da formação das novas gerações, vocês podem dar uma contribuição muito maior ainda do que vocês estão fazendo agora. Então, eu não sei o que você pode falar para a gente, do que a gente pode esperar em termos de futuro de inovação nesse negócio. Legal. Mas eu acho que essa pergunta ela é muito boa e a comparação aqui com Maslow é interessante, porque de fato, né, benefício, se você parar para pensar, ele é um fator muito mais higiênico. Mas que, no final das contas, assim, o que eu tenho tentado construir cada vez mais, principalmente no âmbito de marca, é como que eu faço as pessoas terem um pertencimento e terem esse sentido de pertencimento na lógica B2C, mas na lógica B2B é como que, de alguma forma, eu passo a ser a porta de entrada da digitalização das companhias. Tem muita empresa, a gente atende empresas de todo o espectro de CNPJs do país, desde a empresa muito pequenininha até a empresa que é listada na Bolsa de Valores do Brasil, fora, etc. Nessa lógica, tem muita empresa que ela ainda trabalha de uma forma muito manual. Então, muitas vezes eu sou a porta de entrada dessa digitalização da empresa, né? Que é uma forma que as pessoas precisam até parar para pensar, que é uma forma que você deixa e você passa a dar um tempo muito mais de qualidade para cuidar dos próprios colaboradores. Você está digitalizando, você está tirando tempo e isso gera você consegue subir na pirâmide de Maslow e sentir de fato as empresas elas começam a ter esse olhar do iFood Benefícios como, poxa, isso aqui pode me ajudar na evolução da minha própria empresa. Mas indo para o que de fato vem pela frente, para mim, quando eu contei para vocês aqui sobre o que é inovação, sobre quais são os problemas que a gente resolve, eu falei dos problemas fundamentais, mas aí você começa a ter problemas secundários, terciários, que precisam ser cada vez mais resolvidos. Eu vou dar um exemplo aqui, que é, hoje a gente sabe que o Vale Alimentação e Refeição, ele não dura o mês todo. Geralmente, até o 10º dia do mês, acabou o Vale das pessoas. Poxa, as empresas, né, querem garantir com que o Vale Alimentação e Refeição dure o mês todo, porque é para isso que funciona. O que a gente tem visto cada vez mais? Eu contei aqui de uma forma rápida e sucinta, mas no final das contas a gente constrói nessa lógica de ecossistema a conexão do estabelecimento que quer receber mais volume, quer fazer de alguma forma a sua propaganda, ele dá descontos e ele leva, e a gente conecta ele com o usuário. E o usuário, no final das contas, quer que o Vale dure mais tempo. Então você faz essa conexão, essa ponte, e no final das contas, o restaurante ganha um fluxo maior, paga uma taxa menor, dando desconto, obviamente, mas ele fideliza o cliente de alguma forma, e o cliente tem mais tempo de uso do Vale Alimentação e Refeição na sua carteira. A gente tem um programa que chama Comer Fora, que a gente faz essa ponte entre o estabelecimento e o usuário. A gente não paga, quem paga é o estabelecimento. E, no final das contas, as pessoas que usam esse programa, elas têm um aumento de 50% do tempo que o Vale dura na carteira delas. Então, o Vale passa de 10 dias a 15 dias na carteira funcionando. Poxa, ainda é pouco. É pouco. Precisa fazer durar 30 dias, mas é um começo. Então, os problemas secundários e terciários aqui, eles passam na lógica de benefícios Vale Alimentação e Refeição, de uma lógica de como que eu faço o Vale durar mais, as pessoas conseguirem usar da melhor forma possível. E aí eu posso extrapolar e sair disso, né? E aí é numa lógica de RH. As empresas trabalham com diversos provedores de benefícios. E para mim, o que provavelmente vem pela frente é como você consegue ser um conector de todos os
tipos de benefício que existem, e aqui é plano de saúde, eu falei do plano PET, eu falei tem N outros benefícios que existem, saúde mental, saúde, educação financeira, enfim, tem N fatores aqui que quando você consolida e constrói uma plataforma única onde você consegue gerenciar isso no seu dia a dia de uma forma mais simples, você consegue ter clareza do que você consegue direcionar para os seus colaboradores. O que hoje é muito difícil, porque você precisa dar muita volta, falar com diversas pessoas, fazer N RFPs, né, abrir N bids, licitações, etc. e tal. Então essa conexão é super importante. E o que a gente quer no final das contas é como que eu conecto cada vez mais, construo essas conexões, como que eu faço as pessoas terem mais economia, seja de tempo, seja de dinheiro, para que o vale dure mais tempo, para de fato construir uma proposta de valor cada vez mais robusta para as empresas e, obviamente, para os colaboradores e estabelecimentos. Interessante, eu estava agora com a minha filha recentemente e ela tem algumas coisas que ela compra. Tem uma, eu não sei qual é o nome, mas é um app que ele faz, você, por exemplo, croissant, ele é D+4, por exemplo. Então no D ele é um preço, no D+3 ele chega no mínimo de preço que ele pode chegar. Então eles estimulam você, você recebe uma lista de todos os D+3 de croissant, que está naquele entorno da proximidade, para que você, se vai comer croissant no dia seguinte, você pode comprar o croissant a 20%, 30%, 40% mais barato, porque ele vai vencer. E ele vai vencer, quer dizer, para quem está vendendo, ele vai a realização do custo total, do prejuízo. Para quem vai comer no dia seguinte, tem a oportunidade de comer alguma coisa que ainda no dia seguinte está dentro da validade. Quer dizer, guardadas as proporções, não é uma lógica de você utilizar o esticar. E eu vejo que ela faz muitos programas de coisas que ela gosta, porque ela vive tendo aviso das coisas que ela gosta de comprar, que tem um determinado tempo que ela já sabe o tempo que ela vai consumir, porque ela mora sozinha. Aí ela faz o planejamento dela e aquelas coisas, vem um pop-up para ela dizendo, hora de voltar, você pode comprar tal produto em tal lugar. Eu achei super interessante que é uma forma de você utilizar a sua lógica de como você, da sua vida em função dos hábitos de consumo, dos seus hábitos de consumo, né? São de alguma forma vinculados a isso. É um tremendo uma qualidade de dado disponível para a empresa que tem essa capacidade de fazer esse tipo de gestão. Né? Você entrega mais valor a um custo menor. Afinal das contas, a inovação na essência. Exatamente. Professora, vamos falar um pouquinho sobre como é que a gente faz ROI de programas de bem-estar e benefícios flexíveis. Né? Quais são os indicadores de RH e de negócio que o mercado mais utiliza para comprovar esse valor? Perfeito. Bom, acho que na pauta do C-Levels é isso, né? A gente tem que levar as métricas o tempo inteiro. Vou falar de alguns aqui, os mais comuns. Então, a gente tem o de turnover e o custo para contratar essas cadeiras que são desocupadas. E turnover, principalmente quando a gente olha para o voluntário, né? Porque aí pode ser um custo imensurável, né? Dependendo do talento que está indo embora. A questão do absenteísmo, né? E também do presenteísmo, né? Que é quando a pessoa está presente, mas não produz. E muitas vezes isso é em função de questões de saúde mental também. Acho que tem uma questão também de ENPS, então, que é a satisfação dos colaboradores. Deixa eu pensar o que mais. A gente falou do turnover, falou do absenteísmo e presenteísmo, falou do NPS dos colaboradores. Acho que produtividade também e a possibilidade de correlacionar a satisfação dos colaboradores com produtividade, né? De onde está vindo essa satisfação? De repente, até do pacote de benefícios que ele usufrui, né? E o quanto a gente tinha de produtividade antes e depois de implementar um programa como a solução do iFood Benefícios, né? Então, acho que esse é um pouco do paralelo e esses são alguns dos principais indicadores, né, para calcular. Acho interessante aqui, Lígia, que a gente faz uma mensuração e, obviamente, ela não é perfeita. Ela é simplesmente uma proxy aqui, que a gente olha, a gente faz aqui alguma pesquisa que entende qual é o nível de turnover das empresas que são nossos clientes do iFood Benefícios. Incrível. E, de novo, tem um espectro enorme aqui. Tem todas, né? A gente tem mais de 50 mil CNPJs como clientes na nossa base. De todas as indústrias, de todas as regiões do Brasil, enfim. Tamanhos. E o que é interessante é que quando a gente compara o turnover dos nossos clientes versus o turnover da indústria no geral, ou das suas indústrias análogas, o turnover das nossas empresas, que são nossos clientes, é muito inferior. Se não me engano, são 7 pontos a menos. Isso é muito dinheiro na veia, a gente sabe disso. E
obviamente, tem N fatores aqui, mas eu não tenho a menor dúvida de que dá o poder para que as pessoas usem um produto que é melhor, uma solução que é melhor no seu dia a dia, contribui a isso. Sem dúvida. E eu acho que esse é um ponto importante para o C-Level. Sim. É uma prova cabal de como você monetiza ou como você reduz a base de custo. Porque o grande problema de C-Level é o olhar para o custo e não para o cost avoidance. E quando você começa a mostrar isso, você está falando, ela é numérica, porque você tem uma perspectiva de redução de turnover, é diferente de você dizer 7 pontos percentuais, quanto é que custa 7 pontos percentuais de um turnover de uma organização, né? Exato. Enquanto o Arthur estava comentando aqui, pensei também, a taxa de uso do programa de benefícios também é um termômetro importante. Ele é relevante o suficiente para a gente estar investindo, então a gente também precisa olhar para isso, né, de uma certa forma. Mas faz todo sentido. A gente percebe mesmo, quando a gente correlaciona essa questão de produtividade ou mesmo o turnover em função da oferta toda, né? Tanto só o pacote de benefícios, mas o que a gente tem mais de remuneração, de programas de desenvolvimento, enfim, a gente vê uma curva importante, né? 7 pontos percentuais não é brincadeira mesmo, né? Bom, e a gente é inevitável falar da geração Z, né? Eu queria ouvir vocês um pouquinho. Vocês estão muito próximos, né? Eu não sei quanto você tem de geração Z, mas seguramente aqui na SPM muita gente, né? Eles valorizam mais propósito, qualidade de vida. Como é que os benefícios corporativos se tornam uma manifestação tangível da cultura e da proposta de valor da companhia, sendo fator-chave para engajar e reter talentos como a geração Z? Propósito e qualidade de vida não são itens negociáveis para essa geração, né? Acho que hoje em dia arrisco dizer que para ninguém mais, né? Todo mundo quer olhar para isso, mas em especial a geração Z pauta a tomada de decisão de carreira muito em função da conexão com o propósito e a possibilidade de ter, né, de atuar num trabalho que traga essa satisfação, mas que também viabilize, que permita que eles tenham qualidade de vida, né? E aí, quando a gente tem esse tipo de iniciativa, né, um programa de benefícios robusto, isso materializa um atributo importantíssimo da proposta de valor ao colaborador. As pessoas têm a possibilidade de entender o que faz mais sentido para elas, escolher de acordo com isso. A gente, como RH, sai da esfera de deduzir o que é necessário para as pessoas e passa a disponibilizar essa oferta, né? Então, passa a fazer muito mais sentido. Então, uma vez que as pessoas têm a condição de escolher cuidar da saúde física, da saúde mental, ou mesmo iniciar algum hobby que ajude a equilibrar um pouco mais o estresse que o trabalho causa, né? Encaixando na rotina, isso é materializar, isso é tangibilizar a cultura também, e faz muita diferença. A gente olha muito para a questão de remuneração, nossa taxa de desemprego no Brasil é altíssima, mas, tomadas as devidas proporções também, as pessoas olham mais para o tipo de experiência que vão ter quando aceitarem a oferta, né, quando forem para a empresa. E isso passa por esse tipo de escolha, esse tipo de experiência também, né? Não sei o que você pensa, Arthur. Eu estou super de acordo aqui. Se eu pudesse só adicionar a sua fala, é que, na minha visão, a geração Z, ou enfim, as gerações aqui mais recentes, elas vão ter cada vez mais acesso à informação e mais capacidade de acessar a informação. Então, o acesso está aqui, todo mundo aqui tem o mesmo acesso, mas a capacidade de acessar. E, nessa lógica, essas pessoas elas têm muito mais condições de fazer comparativos e, a partir disso, elas têm necessidades mais holísticas. Porque uma coisa no momento que outras gerações estão no seu dia a dia, elas vão estar acostumadas com o modus operandi atual. Putz, qual que é o benefício padrão? Vale alimentação, vale transporte e plano de saúde, ponto. Mas no momento que você entende que existe uma gama muito maior de possibilidades e que aquilo se conecta ao que você precisa, você vai ter muito mais essa necessidade do que as pessoas que não tiveram acesso a esse tipo de informação. Então, para mim, as gerações mais recentes, elas começam a ter cada vez mais necessidades mais amplas e elas vão buscar isso de alguma forma. Então, isso passa a ser um diferencial para uma tomada de decisão de ir para um novo emprego ou ficar no emprego atual. Total. Arthur, o iFood Benefícios se uniu à SPM para lançar um curso focado no RH.
do futuro, né? Do ponto de vista de um CEO, como você avalia essa iniciativa e qual a importância dela pensando para além da companhia, pensando no mercado? Washington, super interessante essa pergunta. A gente construiu esse programa em conjunto com a SPM numa lógica de que o iFood, como uma empresa brasileira de tecnologia, com DNA muito forte de inovação, tem feito coisas que são muito interessantes e que pode, de fato, ajudar a muitas empresas no dia a dia. E o que é interessante é que muita gente batia na nossa porta, ainda bate, falando, poxa, eu queria entender aqui o que vocês fazem. Né? O que vocês fazem de... Como que vocês gerenciam benefício, por exemplo? Como que vocês... Todo mundo quer fazer bench com o iFood. Todo mundo quer fazer bench. E é interessante, assim, como você constrói cultura, né? Como é que é o modelo de gestão aqui do iFood? Como que esse negócio funciona? E aí, nessa lógica, a gente fazia, né, os nossos bench days. Então, a gente enchia a casa com um monte de gente querendo entender mais. A gente é super aberto a isso. E a lógica foi, por que a gente não consegue escalar esse negócio? E por que não buscar um parceiro que é referência, que consegue colocar a teoria e unir, obviamente, a prática do que vem do iFood, e escalar isso e devolver de alguma forma para o mercado. E aí o iFood Benefícios, a gente no iFood Benefícios capitaneou essa iniciativa, né, porque no final das contas, boa parte desses temas são temas que são muito conectados à nossa realidade, porque a gente conversa com as empresas, a gente conversa com RHs e no final das contas a gente está se relacionando com empresas. Então, por isso essa lógica de construir pelo iFood Benefícios e escalar uma necessidade cada vez mais importante aqui para as empresas brasileiras. O que é legal com tudo isso é que, de alguma forma, a gente aprende também. A gente aprende, a gente devolve. Então, é uma troca muito, muito saudável, muito interessante e rica. Eu não tenho dúvida que esse programa vai decolar muito. A gente vai fazer N edições dele, porque, de fato, eu tenho bastante orgulho aqui de poder construir algo que a gente devolve para a sociedade e, ao mesmo tempo, aprende em conjunto com as empresas o que elas têm feito. Bom, parabéns. Eu estou curioso para ver o produto disso. Eu gosto muito quando a gente vê as organizações assumindo o seu papel na comunidade. A gente tem um papel, as lideranças das organizações têm um papel muito grande na formação dos líderes e da cultura da sociedade. A gente não delega isso para ninguém. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês, Arthur. Bom, nosso tempo está infelizmente chegando ao fim. E eu sempre faço uma pergunta aqui para os nossos convidados. Na visão de vocês, qual é o perfil do líder do futuro? Deixa eu começar com você, Arthur, e deixar a professora fechar. Muito bom. A Lídia falou aqui um pouco de modelo de comando e controle, né? E que eu vejo que esse negócio está caindo por terra. E para mim, o que é o líder do futuro, na minha visão, é um líder que ele é um designer, no final das contas. Por que ele é um designer? Porque, para mim, a liderança nada mais é do que você garantir com que as pessoas entendam qual é o contexto e consiga desenhar e construir os mecanismos para que esse modelo de gestão aconteça e as pessoas tenham autonomia na ponta para poder tocar o que realmente é importante. Então, as pessoas precisam, de fato, ter esse mecanismo e o papel da construção, do desenho desse mecanismo é do líder, que é, de fato, empoderar as pessoas, mas, obviamente, fazendo com que elas entendam o contexto. Então, você precisa de uma visão muito sistêmica aqui da companhia e construir esses rituais, esses mecanismos para garantir que as pessoas estejam muito alinhadas e, no final das contas, possa tomar a melhor decisão na ponta de forma muito mais ágil do que se tivesse aquela hierarquia, aquele comando e controle que a gente conhecia no passado. Muito bom. Estou 100% alinhada com sua crença, Arthur. Acho que talvez seja um líder de inteligências. Né? Então, aquele líder capaz de delegar para a máquina o que é possível e engajar as pessoas para a complementariedade que a gente entende que realmente é necessário para transitar nesse mundo de transformação acelerada que a gente tem visto. Né? Então, uma pessoa que consegue cuidar da operação, mas não se desconectar dos talentos, né? Mantendo o engajamento, mantendo as pessoas conectadas com o propósito da organização, fazendo essa escuta ativa. Acho que é um pouco desse papel para complementar aqui o que o Arthur comentou, que eu acredito muito também. Eu adorei o sumário de vocês sobre isso, né? Dessa forma, essa questão da gente ser capaz de avaliar, construir contextos para que as decisões sejam
criadas com um grau que vai gerar a conexão das pessoas, que vai gerar o engajamento, é um negócio muito interessante. Utilizar, obviamente, como você disse, as diversas formas de fazer isso acontecer. É bastante desafiador para a liderança, porque nós ainda temos uma visão de liderança muito do guru, da pessoa que tem todas as respostas. E a gente está evoluindo para um mundo em que o contexto passa a ser mais importante, porque eu costumo dizer que as pessoas são muito melhores do que nós individualmente. Talvez o nosso desafio é juntar tudo isso para fazer uma coisa melhor, com somatórias das diversas competências, né? Bom, gente, adorei essa conversa aqui com vocês. Podíamos ficar horas aqui, mas esse papo ele é muito esclarecedor, principalmente que vocês são pessoas muito jovens, né? E tem esse balanço. Eu acho que talvez ele reflete um pouco da riqueza das conversas que nós temos tido sobre a convergência de gerações, né? Estamos aqui com geração quase um Z, né? Tô no limiar. Está no limiar do Z, enfim, com a professora também, super, super interessante. Eu acho que esse link seu entre SPM e Companhia de Talentos é fabuloso. É um privilégio ter você aqui também com a gente. Muito orgulhosa também. Eu queria agradecer aqui mais uma vez o Arthur Freitas, CEO de benefícios do iFood. Arthur, muito obrigado por compartilhar sua visão, prática e inovação com a gente. A Lígia Oliveira, professora da SPM e Head de Employer Branding da Companhia de Talentos. Obrigado pelas reflexões e pelo olhar do futuro também. E a você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigado. Você pode rever esta temporada e as anteriores no Conexão C-Level no YouTube e nas plataformas de streaming da JLL. Foi um prazer contar com a sua companhia mais uma vez. Muito obrigado.